Sabe, queridos, às vezes algumas coisas tentam nos atrapalhar durante o dia, nos impedir, nos roubar a bênção de momentos como esse, não é verdade? E talvez você essa semana passou por alguns, quando você foi lá na sua caixinha do correio e você meteu a mão para dentro e ela estava entulhada. Alguém passou por isso essa semana? Eu passei. Estava entulhada a minha caixinha do correio. Oi? Pelo celular. Minha caixinha do correio estava entulhada. E pior é que choveu, daí estava molhado ainda, grudando. Um monte de foto de gente que eu nunca vi na vida. Aconteceu isso contigo? Um monte de foto de gente que eu nunca vi na vida. Aí, hoje vindo para cá, chegou na hora de fazer uma rótula. Eu não conseguia fazer a rótula, porque tinha um monte de bandeira no meio da rótula. Eu disse, quem é que botou essas bandeiras aqui no meio da rótula? E aí eu olhando, tentando achar se vinha alguém, né, esticando o pescoço, como se fosse mudar alguma coisa. Porque nós estamos aí no período de política. E, sinceramente, isso às vezes acaba incomodando, porque você pega aquela foto de gente que você nunca viu mais gordo nem mais magro, e aí você vê aquilo colando a sua caixinha do correio, e você diz assim, o duro é que eu ajudei a pagar. Que tem fundo eleitoral, tem fundo não sei do que, tem propaganda não sei das quantas. Bom, mas bom é que se você está preocupado com isso, o mês está chegando aí, já acaba essa potroca e deu, né? Amém? Não, só que não. Porque é só o começo. É só o começo. Por mais que esse período eleitoral às vezes nos incomode um pouco, nos deixe desconfortáveis, é só o começo. Porque a verdade começa em 1º de janeiro. Quando esses camaradas da fotinho que enche a caixinha do correio, ou esses camaradas lá do trevo que botam bandeirinha para a gente não manobrar, alguns deles vão estar ali em Porto Alegre, outros vão estar lá em Brasília, te ajudando ou te lascando. Nos ajudando ou nos atrapalhando. E eu queria convidar você junto a entendermos um pouco o nosso papel como cristãos no meio de tudo isso, porque a gente vê que existe uma grande embate de vários lados, e todo mundo quer puxar a brasa para a sua sardinha, para o seu assado, né, queridos? E acho que eu posso falar um pouco sobre isso, porque da parte cristã, me graduei em teologia, já li a Bíblia para glória do Senhor mais de 20 vezes, tenho procurado estudar, já estou aí há uns 15 anos que saí de casa para me dedicar à obra, já morei em diversas cidades e conversei com todo tipo de gente, que se tem uma coisa que o pastor faz é conversar com gente, e todo tipo de gente, todo tipo de profissão, todo tipo de pessoas, que você puder imaginar, eu já conversei, todo tipo de pessoas com todo tipo de opinião. E ano passado concluí a graduação de História, onde meu foco foi investigar a história da política brasileira. Por isso que ele trabalha os 500 anos, lancei isso como um livro também, sobre os 500 anos da política brasileira. E procurei fazer também uma capacitação, também a nível MEC, sobre a relação entre política e religião. Então hoje, quando eu vos falo, eu não pretendo trazer achismos e meras opiniões. Pretendo te trazer um ponto de vista bíblico, teológico, um ponto de vista também da história, de como nós vamos fazer isso. Eu não quero ser um bobo aqui, falando bobagens, num lugar santo, num lugar onde nós temos que falar de coisas de Deus. Eu quero ajudar você a viver o propósito de Deus na sua vida, também nessa área. Amém, querido? Espero poder trazer edificação sobre a sua vida. E começo com o texto de 2º livro das Crônicas, 2 Crônicas, 7:14. Por incrível que pareça, foi o primeiro trecho que eu preguei num culto na minha vida. Estou tentando lembrar o ano aqui, mas está difícil. Acho que foi na segundo final de semana de novembro de 2005, eu acho.
E diz o texto, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Quero te falar, em primeiro lugar, sobre a esperança do Brasil. Há esperança para o Brasil. E deixa eu te contar uma coisa. Esse candidato que é a esperança para o Brasil, ele já foi eleito. E antes de você tentar sair correndo, fugir, calma, diz para o irmão do lado assim, calma que o pastor não vai falar bobagem não. Aguenta aí um pouquinho. Ele já foi eleito. Eu não sei se ele está governando, ou se ele mesmo não está conseguindo, ou se estão tentando impedir ele. Ele já foi eleito. Você sabe quem é? O candidato que já foi eleito, que é a esperança do Brasil. E que eu não sei se ele está conseguindo governar já ou não. Quem quer que eu fale o nome? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem prefere que eu não fale o nome? Deixa eu ver. Oh, todo mundo quer saber. A Cíntia não quer. Pode falar, Cíntia. Ó, eu vou falar então. E eu vou pedir para você, se você promete que não vai brigar comigo, eu falo. Posso falar? Vamos lá. O candidato escolhido por Deus, que já foi eleito para mudar o Brasil, é você. É você. Sabe por quê? Quem é a esperança do Brasil? É Jesus. Quem é o representante de Jesus aqui na terra? E quem foi eleito pelo voto do Senhor Jesus para governar sobre a terra? Hã? Você. Então olha para a pessoa do lado assim e diga, é você! Agora vira para a pessoa do outro lado assim, pastor, te pegou! Jesus já te elegeu, querido, por um único voto. Jesus escolheu nós, a igreja. A igreja. Quem pode fazer alguma mudança no Brasil é a igreja. Quem pode trazer transformação é a igreja. Quem pode trazer esperança. Se você quer ter expectativa em algum tipo de organização, ou melhor, de organismo que pode realmente fazer mudança, é a igreja. Amém? Todo o resto falha. A igreja de Jesus é a única que já existe há mais de 2000 anos e está cada vez maior, sabia disso? E a igreja de Jesus já é vencedora. Nada pode atrapalhar. A igreja é a esperança do Brasil. Quem realmente tem poder para acabar com corrupção, com fome, com tudo que é trecaiado é quem? É a igreja de Jesus. E você faz parte dessa igreja. Aleluia! Deus escolheu você para alcançar os perdidos nessa nação. Glória a Deus. Então, o fim da corrupção está nas tuas mãos. A revitalização do SUS está nas tuas mãos. O resgate do MEC está nas tuas mãos. Está tudo diretamente vinculado a quem? A nós. A igreja, ela tem mais poder de influenciar a nação que todos os políticos juntos. Porque nós cremos em Jesus Cristo. E nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O que é corrupção? O que é roubo? O que é legislar em benefício próprio? Pecado. E só quem convence alguém a abandonar o pecado é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E eu vou repetir esse versículo. E agora eu quero que você escute ele nessa perspectiva. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer o resultado que esse versículo anuncia?
Qual é o resultado que ele anuncia? Ele diz assim: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer o resultado? Então nós temos que ir na condicional. O resultado é: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ô glória! Um país sarado. Mas tem a condicional. Amém? Consegue dizer? E aí vai. Tem um monte de vamos lá? Vamos às condicionais. Primeira, se o meu povo, a transformação está nas mãos da igreja. Amém? O que vai acontecer com o Brasil está na mão da igreja. Segunda coisa, se humilhar. Não está falando dos ímpios se humilhar. Não está falando de político A, B ou C que fez coisa errada, ir lá e dizer: me perdoa, eu roubei, eu fiz coisa errada. Não é isso que está falando. Está falando o quê? Meu povo. Quando cada um de nós se arrepender das suas pequenas corrupções, das suas pequenas tramóias, dos seus pequenos jeitinhos. Quando nós, porque é a nossa santidade que atrai o favor de Deus sobre a nação. Porque Deus não espera do ímpio um comportamento de um santo, mas Deus espera de um santo um comportamento de crescente santificação. Porque todos nós que entregamos a vida para Jesus, nós somos santos por imputação. O que é isso? Você é santo porque Jesus colocou a santidade em cima de você. Mas agora você tem que também se tornar santo por opção. Por suas decisões, por suas atitudes. Você consegue entender isso? E às vezes nós estamos esperando que o ímpio se comporte como o crente, quando nem o crente está se comportando como um verdadeiro santo. Olhando para o ímpio, que fico lá, Vossa Excelência é não sei o que, e se xingo chamando de Vossa Excelência. Nunca entendi aquilo. Mas fico se xingando e a gente, como é que pode esses homens falar assim? Maldura é quando a gente fala assim. Tirando Vossa Excelência, que acho que ninguém usa esses termos por aqui. Mas quando o cristão não se comporta como um santo, aí que é brabo. Então, o primeiro C é se a gente se humilhar, se a gente chorar, se a gente se arrepender. Não está falando também de Deus nos humilhar, não está dizendo, está dizendo se o meu povo se humilhar, é a auto-humilhação. Não está falando, então quer dizer que a hora que o Ali pegar o microfone e disser assim, lá, tu que pecou tal coisa, tal dia, tal hora, daí que a coisa vai para frente. Não, está dizendo você se humilhar, você mesmo. Está dizendo você mesmo se olhar no espelho e dizer, te endireita, que nem no culto passado, te apruma, vivente. Você olhar para si mesmo e se humilhar diante de Deus, reconhecer seus erros, suas fraquezas, buscar ajuda, buscar transformação, se humilhar. E nem está falando de nós sermos humilhados pelos outros. Me humilharam, agora a coisa vai. Não, está falando de você se humilhar. E também não está falando de você ser humilhado por fazer coisa errada, que aí pelo amor de Deus, né? Se, eu roubei, agora eu vou ter que ir para a cadeia. Que horror, Deus está me humilhando. Não é isso que está falando. Está falando de você se humilhar. Próxima coisa, orar. Nada acontece sem oração. Nada. Essa é a nossa arma. A oração. Não critique algo pelo que você não ora. Outro dia, me peguei conversando com alguém e vi que eu me expressei em relação ao STF de uma maneira imprópria para um cristão. E eu pensei, eu não devia, posso discordar, mas preciso usar palavras amenas, porque são autoridades. Posso discordar, se necessário posso processar, posso fazer tudo que a lei me garante, mas não posso perder o respeito, porque são autoridades. Como eu vou reclamar de algo pelo qual eu não orei? O político fulano fez isso e aquilo, você já orou pela vida dele? Se você não orou por algo, que tem muito poder na boca de um cristão para sair falando bobagem. Tudo que o diabo quer é que a igreja fale bobagem, porque tem poder na boca de um crente. Tem poder na sua boca, porque você representa Jesus. Então, quando você fala do que não sabe, ou fala o que não deve, você está liberando a sua boca como autoridade. Por isso, se você não sabe, como diz o ditado, boca fechada não entra mosca.
Porque tem autoridade na sua boca. Eu não estou te xingando, estou jogando você para cima, na verdade. Eu estou dizendo que tem autoridade na tua boca, que o diabo está interessado na autoridade da tua boca. Eu só estou pedindo para você usar essa bazuca com sabedoria. Você não andar por aí explodindo a coisa errada. Olha só. Quem critica algo pelo qual nunca orou, não passa de um reclamão. Né? Está criticando, o governo é uma droga, mas já alguma vez na vida orou pelo governo? Não, então... Né? Ah, não tem nenhum candidato bom. Sabe, se lá não era até para você estar lá de candidato. Ah, eu não conheço ninguém que está lá. Então, procura saber. Entende? Porque você sair hoje votando, ó, semana que vem votando em qualquer um, do nada assim, você está sendo irresponsável. Porque esse dedinho vai transferir uma procuração para alguém. Esse dedinho vai transferir uma procuração para alguém responder no seu lugar. Então você vai lá e aperta, joga o jogo da velha na maquininha lá. Hã? Você está transferindo a autoridade para alguém. Ah, mas e se eu votar em branco? Está transferindo a autoridade para quem ganhar. De alguma forma, né? Bom ou ruim, você não colaborou, não. Querido, seja consciente e vá orar. Vá orar pelas eleições, amém? Vá orar, tem muita autoridade na sua vida. Próxima coisa, diz o versículo, outra condicional, me buscar. Nós precisamos buscar Jesus. Ah, se os cristãos do Brasil buscarem Jesus com tanto afinco como andam defendendo seus candidatos. Já pensou? Meu Deus! Tem gente que quando vai na família... diz assim, é melhor a gente nem falar muito que eu sou um cristão e tal, para não arrumar briga aqui em casa. Aí, quando chega na reunião familiar, um tá assim, o outro tá assim, um tá assim, outro tá assim. E aí sai do grupo, só vê nos grupos, vai, saiu, fulano saiu, e mandando indireta, e postando aquelas fotos nostálgicas, como era bom a nossa família antes. Mas nunca teve coragem de anunciar o evangelho para ninguém dentro de casa. Meu Deus, sabe o que é isso? Isso é idolatria. Porque você está se importando mais em espalhar informações sobre um candidato que você gosta do que sobre o Senhor que te salvou. Você está mais interessado em espalhar informações sobre alguém que vai para lá supostamente trabalhar recebendo, do que alguém que morreu por ti para que você de graça subisse para o céu. Entende? E aí, meu irmão? É uma vergonha. Corajosos em anunciar o candidato, mas tímidos em anunciar Jesus. Meu Deus. Que vergonha. Isso. Meu Deus. Nunca posta versículo, mas já postou toda a proposta de mandato no candidato. Não posta foto da célula, não posta foto do culto, mas vai lá, está cheio de foto do candidato. Aí não dá, meu irmão. Eu não estou dizendo que você tem que ser apolítico. Não mesmo. Mas estou dizendo que você tem um Deus na tua vida, pelo menos eu espero que tenha. Você tem que dar toda a honra e toda a glória a Ele em primeiro lugar, porque Ele não aceita concorrência. Jesus é o Senhor. E o nosso foco tem que ser Jesus Cristo. Amém? Nosso foco. Busque Jesus. O que mais? Diz ali, se converter. O Brasil só vai mudar quando todos se converterem. Pastor, vai demorar demais, então talvez nunca chegue esse dia. Calma. Quando todos os crentes se converter. O que é converter? Voltar, virar, acertar o caminho, endireitar, fazer a volta. Então, está escrito aqui nesse texto, 7,14, que é para os cristãos se converterem de seus maus caminhos. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Isso sara a nação. Amém? Isso sara. Parar de ser um cristão que faz coisas ilegais. A Bíblia chega a dizer assim, ó, Gênesis 1:28, Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes. A igreja foi chamada a exercer
O governo, mas não o governo no sentido de ser eleito politicamente, mas o governo no sentido de influenciar a nação na direção do Senhor, influenciar a terra na direção de Cristo, amém? Curando os enfermos, expulsando os demônios, discipulando as nações. Olha só, a gente lembra muito de Mateus 28, 19, que diz o quê? Mateus 28, 19. Vão ir? Vão e façam discípulos de todas as nações. Olha que legal. A gente é para extrapolar as barreiras e discipular nações inteiras. Olha que maravilha. Mas antes, sabe o que diz? Jesus se aproximou e disse: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu tenho toda a autoridade, está aqui comigo. Toma, discipulem as nações. A autoridade foi colocada sobre nós. Por isso que quando você entra dentro de um Uber, a abençoada é aquele homem. Porque aquela se tornou uma terra santa, a presença de Deus está naquele lugar. Na sua empresa, no seu trabalho, você é chamado a exercer governo naquele lugar. Não no sentido de domínio, mas no sentido de declaração de que aquele lugar é uma embaixada do reino de Deus. Chega a dizer em Mateus 16, 19, eu lhe darei as chaves do reino de Deus, dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Sabe, eu fiquei muito feliz outro dia, perto de onde a gente mora tinha muito lixo, algumas pessoas acho que não receberam muita educação em casa, estavam tirando o lixo todo no chão, assim, fazendo uma bagunça, e estava ficando muito cheio de ratos enormes caminhando. Às vezes eu ia trazer o meu filho da escola, aquele monte de rato, e ele, pai, olha lá um rato, outro rato, outro rato, outro rato, outro rato. Estava horrível, e a minha esposa um dia passou e disse: em nome de Jesus, vai ser feita lixeiras aqui, vai ficar mais bonito. No dia seguinte eu fui sair com o carro, eu estava construindo já as lixeiras, de tijolo, para ninguém arrancar. Disse, glória a Deus. Eu quero que você entenda isso. Tem autoridade na boca de um crente. Podia dizer, mas é um zarigópio, né? Ela usou a boquinha santa dela para quê? Para liberar a bênção. Profetizou a lixeira, fizeram lixeira, pronto. O que você tem profetizado? Você está cheio de autoridade, amém? Cheio de autoridade. Somos chamados, aqui diz que o que a gente desligar já está desligado, o que a gente ligar já está ligado. Então, nós somos chamados a desligar do Brasil a corrupção, o roubo, a promiscuidade, e ligar o arrependimento, as famílias, a prosperidade, a salvação. Amém? Nós somos chamados a discipular as nações. Falando em prosperidade, é a segunda coisa que eu quero falar hoje. Ore pela prosperidade do Brasil em todos os aspectos. Prosperidade não é só dinheiro, é avançar em todas as áreas. Amém? Nós vivemos num mundo físico e o que acontece na nação nos influencia. Certo? Olha só o que fala quando o povo de Israel estava exilado num país chamado Babilônia, uma cidade-estado, e diz assim a palavra de Deus em Jeremias 29, 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então eles estavam exilados na Babilônia. Provavelmente tinha algumas pessoas do povo de Deus que estavam tendo essa lasqueira de Babilônia. Tomara que caia, tomara que se arrebente, tomara que se destrói tudo mesmo. E Deus diz, não. Vocês têm que orar para ela prosperar, porque quando ela prosperar, vocês prosperam na onda dela. Então nós somos chamados a abençoar o Brasil. Amém? Porque também vivemos num mundo físico que é afetado pelas condições da nação. É claro que Deus não precisa de, tudo bem. Mas temos que ser realistas. A realidade que o país vive nos influencia. Amém? Então qual é a realidade que você espera? Você tem que votar nessa perspectiva. Qual a realidade que você espera para a nação? Quais pessoas vão contribuir para que essa nação vá num rumo que te abençoe? Porque as tuas crianças estarão em escolas geridas por estes governantes. A tua empresa estará funcionando num país gerido por estes governantes. O teu patrão estará lhe pagando num país gerido por isso. As suas compras do mês estarão num país influenciado pelas decisões deles. E aí você tem que procurar pessoas que vão contribuir para a prosperidade, para o avanço da nação, do país. Amém? Precisamos torcer pelo desenvolvimento do Brasil. Independentemente de quem quer que seja, que esteja com a faixa no dia 1º, quem quer que seja, você vai abençoar para que ele tenha sabedoria. Entende?
Porque quem está lá dentro eleito é como que se estivesse guiando o barco. Aí a pessoa olha e diz, não gosto do piloto, vai lá e faz um furo no navio. Vai se afogar junto, né? Tá lá andando de avião e diz, ei, esse piloto, tomara que morra. Daí ele morre, tem um AVC no voo. Aí você morre também, porque o avião cai. Então, independentemente de quem seja, mas eu não gosto, vou processar. Faça tudo o que tem nos meios legais. Você é livre para fazer. Você não é livre para pecar, não. Você não é livre para desonrar e desrespeitar, seja quem for. Amém? Essa é a hora de você escolher quem vai estar pilotando esse avião. Essa é a hora que você vai escolher quem vai estar dirigindo esse navio. Torcer, a gente torce pela Copa. Pelos políticos que a gente ora e abençoa. Amém? E aí entra outra coisa, a honra. Terceira coisa que eu vos falo hoje. A Bíblia manda a gente honrar. Romanos 13, de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Foi inspirado pelo Espírito Santo e escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo esse que vivia debaixo do governo dos romanos. E o que os romanos faziam com esse Paulo? O açoitavam, o algemavam, o colocavam em cadeias. O acusavam, o batiam, o empobreciam. Esses romanos faziam coisas horríveis. E por último, esses mesmos romanos cortaram a cabeça dele, nos diz a história. E esse Paulo escreve, olha só, esse Paulo escreve, Romanos 13, 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, quem se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer ser livre do medo da autoridade? Pratique o bem e enaltecerá, pois é serva de Deus. Olha só, serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos a autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido. Imposto, imposto. Se tributo, tributo. Temor, temor. Se honra, honra. Amém? Como eu disse antes, devemos honrar cada um, isso não nos tira as garantias legais que temos numa república. Porém, jamais devemos obedecer à autoridade se o que ela nos manda fazer é pecado. Quando disseram para Pedro, vocês estão proibidos de pregar o evangelho, Atos 5:29, Pedro respondeu, é mais importante obedecer a Deus que o homem. Você obedece à autoridade em tudo, mas se ela mandar você pecar, você diz, é mais importante obedecer a Deus do que o homem. Paulo fez isso. E aí bateram nele, prenderam ele e jogaram na cadeia. Pastor, que horror! Não, mas estava tudo certo com Deus, isso que importa. Paulo escreveu para honrar. Foi Paulo que passou por tudo isso, inspirado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele também escreveu Romanos 8:28. Sabemos que Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E ele sabia que quando colocaram ele na cadeia, através daquela cadeia, ele evangelizou os guardas do círculo íntimo do imperador. A guarda pretoriana, ela ficou evangelizada porque Paulo era preso. Paulo sabia que ele, preso injustamente, aquilo estava debaixo do propósito de Deus, e Deus usou isso para evangelizar a guarda. Você consegue entender isso? Deus age. A Bíblia diz em Provérbios 21, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, que ele dirige para onde quer. Sabe de uma coisa? Seja lá quem estiver com a faixa, dia 1º de janeiro, Deus vai usar essa pessoa. Como assim, pastor? Eu estou te dizendo, Deus vai usar. Vamos lá. Isaías 44:28 diz assim, que diz acerca de Ciro, e não é o Gomes, tá gente, por favor, é outro Ciro. É outro, não tem nada a ver. Quer dizer, pode ter até. Que diz a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, será reconstruída, do templo sejam lançados seus alicerces. Pensa num cara que era do mal, era esse tal de Ciro aqui.
cara que matava as pessoas, fazia de tudo. Era o cara do mal, governante terrível. E a Bíblia diz: Ciro é o meu pastor, Ciro é o meu servo. Você entende? Porque ele estava fazendo tudo errado, mas Deus estava cumprindo o seu propósito. Porque a vontade de Deus sempre prevalecerá. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Amém? Olha só o que diz Jeremias 51:20. Babilônia, você era o meu martelo. Olha só, é engraçado imaginar essa cena, né? A Babilônia na mão de Deus é o martelo. Babilônia, você era o meu martelo e as minhas armas de guerra. Por meio de você eu despedacei nações e destruí reinos. Ele fala assim: Babilônia, fui eu que te deixei rica, Babilônia. Fui eu que te dei armas, Babilônia. Fui eu que te usei, porque tinha um monte de povo pecador e eu te usei para bater nesse povo. Mas você achou que era grande coisa, então agora quem vai tomar é tu. E aí ele castiga a Babilônia. Você está vendo? Deus usa reis maus, Deus usa reis bons. Deus usa políticos maus, Deus usa políticos bons para manifestar a sua vontade. Para desespero de Satanás, escuta bem, para desespero de Satanás, seja quem for que tiver com aquela faixa, dia 1º de janeiro, vai ser usado por Deus. Eu sei que alguns não estão tão felizes de ouvir isso, mas é verdade, vai ser usado. Agora, vai ser usado como? Porque pode ser que seja usado como fazendo o Brasil prosperar, fazendo o Brasil avançar, fazendo o Brasil crescer e prosperar, de modo que as igrejas se tornem megas igrejas com grandes recursos, enviem missionários pelo mundo inteiro para a grande e última colheita, aleluia. Mas pode ser também que seja como foi quando a igreja primitiva surgiu. Que aí começaram a matar todos os crentes, eles fugiram do país e evangelizaram os outros países. Entende? Pode ser de um jeito, pode ser de outro. Deus pode usar os governantes perseguindo, matando, ou Deus pode usar os governantes prosperando, avançando. Sinceramente, me parece que às vezes Deus deixa a gente escolher o que a gente quer. Eu, sinceramente, eu prefiro do primeiro jeito. Esse negócio de sair morrendo aí não parece ser tão legal. Então, eu vou buscar orar e procurar candidatos que alinhem nesses meus princípios e nisso que eu estou buscando. Eu vou orar e perguntar ao Senhor: Senhor, quem eu devo votar? Pessoas que ajudem o Brasil a avançar e a viver o que o Senhor tem. Vou procurar pessoas que se enquadrem nesse perfil. Porque de um jeito ou de outro, a igreja já venceu. A igreja já venceu. A vitória já é certa. Quarta coisa. Quem não faz nada, peca. Vamos lá. Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A despeito do que já falamos anteriormente, é inegável que tem candidatos que se aliam mais com aquilo que a palavra nos ensina e outros que se aliam menos com aquilo que a palavra nos ensina. Alguns se aliam mais com aquilo que está no coração de Deus, outros menos. Alguns parecem ter mais simpatia com as coisas de Deus e outros mais simpatias com as coisas das trevas. Eu me refiro a todos os cargos. E aí você vai ter que fazer uma análise e entender em quem você deve votar. Eu, aqui no púlpito, nunca vou dizer vote A, B ou C. Você não vai... Se quiser particular, como pessoa, a gente conversar, beleza, mas como pastor dessa igreja, eu não vou fazer, não vou determinar que a igreja inteira tem que votar em A, B ou C. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu digo para você, vai orar. Ah, você achou que eu ia encurtar o teu caminho, né? Não, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar, vai te informar, mas não fica só com as informações que passam nas grandes mídias, que às vezes tenta pegar um panorama maior. Não podemos votar em qualquer um. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você menos tolera? O que para ti não desce de jeito nenhum? Pensa aí, o que não desce para ti de jeito nenhum? Se você não tolera isso, não vote em candidatos assim. Não vote. O que você mais ama?
Tem algum candidato que se alinha com isso? Você pode votar nesse tipo de gente. As posições desse candidato são semelhantes ao que a palavra nos ensina que é certo? Você vai aí descobrindo. E às vezes é um pouco mais difícil do que você imagina de saber a pessoa certa. Teve um tempo que eu fui de esquerda, teve um tempo que eu fui de centro, de direita. Já fui das 3 partes, né, em diferentes épocas da minha vida. Direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, já fui de tudo isso aí. Em momentos diferentes. Hoje eu quero estar aí no centro da vontade de Jesus. E nem sempre o candidato evangélico é aquele que defende as coisas de Deus. Tem vezes que é uma pessoa que não é cristã, né? Não é evangélico, e está defendendo valores que encaixam com aquilo que a palavra de Deus fala. Às vezes não, às vezes ele é cristão, convicto, e defende princípios da palavra de Deus. Outras pessoas usam pautas sensíveis para manipular pessoas. Vou defender essa, aquela outra minoria, vou defender a pobreza, meio ambiente, e acaba usando essas coisas às vezes, para argumentar com um, argumentar com outro, argumentar com outro. Nessas eleições, sinceramente, eu me sinto feliz, porque eu tenho muitas opções. Já teve momentos, e talvez hoje você se sinta assim, teve momentos em que eu fui votar, porque o ideal é a gente poder escolher entre o bom e o ruim, né? Teve momentos que eu fui votar e eu tinha que escolher entre o ruim e o pior. Eu ficava, mas não gosto desse, mas não gosto desse também. Eu não concordo com esse, mas não concordo com esse também. Aí eu ficava assim, mas qual que é o menos ruim aqui? Quem que é a menos tranqueira, meu Deus do céu? E aí achava e votava no menos tranqueira. Eu, particularmente hoje, me sinto à vontade. E eu digo para você, se porventura você tem uma boa pessoa em quem votar, glória a Deus, vai lá e vote nela. Se você tem alguém que é tranqueira, você vê e não acha ninguém, nenhuma opção, tenta achar a opção, entre aspas, menos ruim. Tenta achar aquele que pelo menos você acha que é um pouquinho melhorzinho que o outro. Amém? E assim a gente vai avançando. Porque, sinceramente, simplesmente se abster, dependendo do caso, dependendo da situação, pode talvez até ser pecado. Simplesmente ser o isentão, dependendo da situação, pode até ser pecado. Nós não vamos falar em quem você deve votar lá nas células, tá bom, líderes? Não é para ficar fazendo política dentro da célula, cada um vota em quem quiser, tá? Não pode fazer campanha dentro da célula, não pode. Mas cada um, como pessoa, tem a liberdade de exercer seus direitos políticos, né? Mas não no ambiente de célula, não no ambiente de culto. As pessoas que colocamos lá dentro, elas vão influenciar a gente, mas elas também vão influenciar as futuras gerações. O que vai ser ensinado, as leis que nós vamos ter, vai influenciar as futuras gerações, teus filhos, teus netos. Então, eu quero pedir para você, seja um cristão responsável. Pergunte, pesquise, vote, mas não vote em qualquer um. Meu irmão, essa é a hora da igreja se levantar e orar. Essa é a hora de nós fazermos diferença na história do Brasil. Essa é a hora. Quero pedir para o pastor Juliano me ajudar, se está por aí. Obrigado. Chega da gente simplesmente assistir de uma forma passiva, como isso não tivesse nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Nós somos chamados a governar através da oração e através da pregação do Evangelho. Jesus é a esperança dessa nação. E nós somos os seus representantes. Você já votou errado alguma vez na vida? Eu já votei. Alguns votos que eu dei, eu me arrependo tanto. Talvez hoje você queira pedir perdão para Deus. Porque você pensa, poxa, eu votei em fulano, cicrano, beltrano, e foram pessoas tão erradas. E você quer hoje dizer, Senhor Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu votei errado. Talvez você quer pedir perdão para Deus por todas as vezes que você se anulou. Ou votou em branco, ou não votou, votou nulo, não. Se anulou.
Peça perdão a Jesus por isso. Porque sim, o que a nação vive nos influencia, lembra? Orem pela prosperidade da cidade, porque dela depende também a prosperidade de vocês. E se você já foi idólatra de algum político, peça perdão para Jesus também. Porque nenhum político pode salvar o Brasil. Só Jesus pode salvar o Brasil. Arrependa-se. Eu quero convidar você a orarmos agora pelo nosso país. Quem sabe nas próximas eleições seja você um dos candidatos pelos quais a gente vai estar orando, né? Feche os teus olhos. Se possível, coloque-se de pé para que nada te distraia, para que você não fique com sono. Vá pedindo perdão ao Senhor por todos os votos que você se arrepende de ter feito. Vá pedindo ao Senhor perdão por todos os apoios que você deu a políticos que hoje você olha para trás e se arrepende, se envergonha de ter feito isso. Peça perdão a Jesus. Peça perdão ao Senhor por todos os momentos em que você foi um isentão. Peça perdão ao Senhor Jesus. Se você foi idólatra, se você colocou a sua esperança toda num político, peça perdão para Jesus. Jesus não aceita concorrência. Só Ele é Deus. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura, só Ele batiza no Espírito Santo. Nós reconhecemos aqui, Jesus, que Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós reconhecemos que Tu és o Senhor dessa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós hoje nos humilhamos, nós hoje nos arrependemos, nós hoje oramos e pedimos: salva o Brasil, salva o Rio Grande do Sul. Perdão pela idolatria, Senhor. Perdão pela timidez de anunciar o Evangelho diante de uma coragem de expor candidatos. Perdoa-nos, perdoa o pecado de idolatria da igreja do Brasil, Senhor. Por outro lado, nos perdoa pela omissão. Nos perdoa, Senhor, por transferir nossa autoridade através da urna para qualquer um. Nos dá seriedade nisso que nós vamos fazer. Mas acima de tudo, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor vai usar quem quer que seja, porque o Senhor continua sendo o Senhor, Deus. A palavra nos diz, Senhor, que o coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor. Então guia nossos governantes, guia essas eleições. O Senhor usou a perseguição de Roma para levar a igreja para o mundo inteiro. O Senhor usou a prosperidade, uma época da Europa, para evangelizar o mundo, e fez o mesmo depois nos Estados Unidos. Mas hoje o Senhor usa a perseguição da China para que seja um país com um enorme número de evangélicos, ainda que escondidos. O Senhor é Deus, e não há homem que te impeça. Mas, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda a, com o nosso voto, colaborar para os teus projetos. Porque se o mesmo projeto pode ser feito com ou sem sofrimento, acho que é mais interessante sem sofrimento. Nos ajuda a entender o teu propósito. Nos ajuda a votar do jeito certo. Vem, Espírito Santo, e fala com cada um de nós. Por favor, Senhor, afasta os ladrões, os corruptos, afasta-nos das armadilhas, afasta daqueles lobos em pele de cordeiro. Senhor, traz à tona, Pai, toda mentira,
traz à tona o roubo, a corrupção, expõe, Senhor, tudo que está errado, nos dá governantes sérios, governantes íntegros, governantes que vão trabalhar com justiça, governantes que vão trabalhar com equidade. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos essas eleições. Nós te pedimos, livra-nos de uma guerra civil, livra-nos de famílias que se despedaçam por causa de política. Senhor Deus amado, que o amor pelas famílias seja maior que o amor pela política. Que o amor pelos perdidos seja maior que o desejo por candidato A, B ou C. Nos ajuda a nos respeitarmos. Nos ajuda, Senhor, a exercermos sim nossos direitos de cidadãos, falando dos políticos que gostamos, mas não, Senhor, não trazendo pecado, não trazendo ofensa, não trazendo difamação. Nos ajuda a proceder com prudência, Pai. Dá a vitória àqueles que parecem melhores aos Teus olhos. Abençoa, Senhor, todo o processo de apuração, que seja feito de forma correta. Abençoa para que os organismos internacionais não se metam de forma negativa, antes positiva. Nós te pedimos perdão por todo o pecado que cometemos nessa área até aqui. E te pedimos, Deus, abençoa. Que domingo que vem a gente possa chegar no culto de cabeça erguida, por não ter pecado por causa de política. E em relação aos segundos turnos, da mesma forma. Que esse período acirrado não nos venha nos desraigar do Teu Evangelho, não nos venha nos desligar dos Teus princípios. Senhor, eu te peço, tem misericórdia de nós, e não deixa que haja divisões aqui dentro da igreja por causa disso. Não deixa que haja divisões na igreja brasileira por causa disso. Nos ajuda a fazer o certo com intrepidez, sem pecar. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.